Boa noite, continuemos com nossa segunda aula, que é gordura ou lipídios. Então, a gordura ou lipídios, que são a mesma coisa, são considerados nutrientes energéticos devido ao seu elevado potencial calórico. Fornecem calor e energia com o dobro da intensidade e ainda têm propriedade que conduz às vitaminas lipossolúveis, que são A, D, E e K. Então, as gorduras, ou os lipídios ou ácidos graxos fornecem o dobro de energia do que o carboidrato, como vocês podem ver aqui no slide. 1 grama de ácido graxo, ou 1 grama de gordura, ou 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias, sendo ela o dobro. Esses lipídios são essenciais para o nosso corpo, nós precisamos desses lipídios. Vamos ver aqui mais adiante quais seriam essas funções, mas temos que aprender que temos que consumir gordura. Principalmente já vemos aqui no início, onde ele fala que ele conduz as vitaminas lipossolúveis, que é A, D, E e K. Então, se nós não ingerirmos lipídio na nossa dieta, gordura na nossa dieta, nós vamos ter deficiência nessas vitaminas A, D, E e K, certo? Então, as gorduras também são armazenadas no nosso corpo, então nós temos esse armazenamento para usar essas gorduras futuramente, quando somos privados de alimento, ou passamos fome, ou passamos por alguma doença, nós acabamos usando a gordura como fonte de energia, essa gordura que nós guardamos em nosso corpo. E ela também funciona como isolamento térmico, então essa gordura nos traz como proteção, certo? Então nós temos gordura de origem animal: manteiga, creme de leite, banha de porco, toicinho, carnes gordas, gema de ovo. Nós temos gordura de origem vegetal: óleo e extratos de milho, soja, semente, girassol, caroço de algodão, coco, nozes, castanhas e abacate. Então, algumas funções que nós temos das gorduras ou lipídios. Primeiro é a função energética, como nós já vimos. Então, a gordura tem essa função de ser mais calórica, ou fornecer mais energia para o nosso organismo do que qualquer outro macronutriente. Então, para cada 1 grama de gordura ou de lipídio, nós fornecemos 9 quilocalorias. Os ácidos graxos insaturados, que também são gorduras, possuem funções sinalizadoras e desencadeiam diversas reações metabólicas no organismo, além da formação da bainha de mielina. Então, a bainha de mielina, nosso neurônio, é envolvido por essa gordura, né, que é por lipídio, que faz com que funcione esse neurônio normalmente. Então, aqui está a bainha de mielina, que você está vendo aqui no slide. E sem esse lipídio ou sem essa gordura, esse neurônio não vai funcionar. Então, precisamos de lipídio para nossa bainha de mielina. O colesterol, como muito se sabe, como todo mundo acha que o colesterol é ruim, não é, e tem que existir colesterol, tanto não existe até o colesterol LDL, que nós dizemos que é o colesterol ruim, vamos ver mais à frente, tem que ter um consumo dele, tem que ter ele no nosso sistema. Então, o colesterol possui diversas funções, como a formação de membranas celulares, componentes de saias biliares e percussores de hormônios sexuais envolvidos na fertilidade e da vitamina D. Então, o colesterol é um tipo de gordura. Então, além disso, nós temos a gordura corporal, que possui função protetora, pois atua como isolamento térmico, e a gordura localizada na região abdominal promove a proteção das nossas vísceras. O que são as vísceras? São nossos órgãos: fígado, intestino, baço, pâncreas. Então, a gordura, além de ter esse isolamento térmico, nos protegendo contra o frio, também nos protege contra choques e impactos com o nosso corpo. É onde vem essa gordura da região abdominal que protege nossas vísceras. A carência de gordura nas crianças pode promover o aparecimento de lesões na pele. Em adultos, pode alterar a quantidade de ácidos graxos essenciais no nosso plasma sanguíneo. Então, a gordura tem que circular no nosso sistema sanguíneo. Tem que haver esse nível de gordura. Não pode ser zero. E ela tem um papel importante, como nós vimos aqui, que eu já li e já expliquei para vocês. Então, o excesso de gordura, o que pode causar? O aumento do colesterol, né? Diarreia, aumento de peso corporal, fermentação que irrita a mucosa do aparelho digestivo, causando colites e outras patologias. Então, a gordura ela pode trazer outras doenças também, como futuros diabetes, hipertensão, até um infarto, um derrame, mas tem que existir a gordura, não pode ser zero. E como funciona a classificação dos lipídios? Então, os lipídios têm várias classificações.
como nós vimos também do carboidrato. Então, a classificação de acordo com sua estrutura química é o seguinte. Pode ver aqui, se me seguir aqui no slide, essa parte de classificação. Então, nós temos aqui lipídios simples, moléculas formadas de estéreis de ácidos graxos com álcool, triglicerol e ceras. Nós temos lipídios compostos, estéreis de ácidos graxos contendo outros grupos além do álcool e do ácidos graxos, que são os fosfolipídios, glicolipídios, sulfolipídios, lipoproteínas e lipopolissacarídeos. Nós temos lipídios derivados, como substâncias precursoras e derivados de lipídios, como ácidos graxos, glicerol, esteróis, corpos cetônicos, hormônios, vitaminas lipossolúveis e hidrocarbonetos. Então, essa é a classificação de acordo com a estrutura química: simples, lipídios simples, compostos e derivados. Nós também temos uma classificação de ácidos graxos de acordo com o seu tamanho da sua cadeia. Então, nós temos cadeia curta de 2 a 4 carbonos. E nós temos a cadeia média de 6 a 10 carbonos. E nós temos a cadeia longa, que são de 12 a 18 carbonos. Então, como vai funcionar a cadeia curta de 2 a 4 carbonos? Nós temos alguns exemplos. Deixa eu ver se aqui não tem, mas depois eu posso mandar para vocês as cadeias, a estrutura química do carbono, dos lipídios em forma de carbonos. Então, nós temos aqui a cadeia curta de 2 a 4 carbonos, que é o ácido acético, palmítico e o butérico, que é formado por bactérias intestinais e participa da fermentação das fibras. Nós temos a média, que é ácido laurílico, caprílico e caprílico, que são ácidos graxos encontrados no óleo de coco. Os ácidos graxos de cadeia média são essenciais, são bons para o nosso organismo. Quando a gente fala do técnico de enfermagem, porque é o seguinte: às vezes um paciente ele não está podendo fazer uma digestão rápida, não pode fazer digestão, tá algo impossibilitando de fazer a digestão. Os ácidos graxos de cadeia média, eles são absorvíveis rapidamente, sem precisar fazer esse processo de digestão. Então, se for algo essencial, ele já vai direto para a circulação, fornecendo energia. Então, eles são ótimos para pacientes que estão impossibilitados ou estão com algum problema de saúde, onde não tem como fazer a digestão propriamente dita, que são normalmente colocados em soluções de interais ou parenterais. Então, nas soluções interais, normalmente são colocados os ácidos graxos de cadeia média. Fiquem cientes disso, que nós vamos abordar isso mais na frente no nosso módulo. Os ácidos graxos de cadeia longa de 12 a 18 carbono, nós temos o ácido palmítico e estéricos, encontrados nas gorduras animais, e o ácido oleico, encontrado no azeite de oliva, e o ácido linoleico, encontrado nos óleos vegetais, e o ácido linolênico, encontrado na linhaça. Então, aí nós temos o de cadeia muito longa, que são acima de 20 carbonos, que é o ácido araquidônico, são as gorduras animais complexas, o ácido eicosapentanoico e o desoxipentanoico, encontrado nos óleos de peixe. Então, nós temos aqui gorduras ou lipídios que são fontes alimentares, somos dois grupos. Nós temos os grupos saturados e o grupo insaturado. Saturado normalmente é encontrado de origem animal, é uma gordura maléfica para o nosso organismo, onde pode trazer arteriosclerose, pode trazer entupimento das nossas artérias, levando até um infarto, uma aversão, uma pressão alta e até a morte. Nós temos os ácidos graxos ou as gorduras insaturadas, que são os óleos vegetais, que consideramos óleos bons, óleos que nós devemos ingerir com mais frequência no nosso organismo. Então, qual é a diferença de cada um? Nós temos aqui os ácidos graxos saturados e os ácidos graxos insaturados cis e os ácidos graxos insaturados trans. Qual a diferença de cada um? Lembra que eu falei que mostrar a imagem? Está aqui aquela imagem, está aqui no slide. Então, a diferença é só a formação da cadeia. Vocês podem ver que no meio, esse C são as moléculas de carbono. Entendeu? Nós temos as moléculas de carbono. Qual é a diferença de cada um? Nós temos os ácidos graxos saturados, eles não têm nenhuma dupla
ligação aqui com o hidrogênio com o carbono. Já nos ácidos graxos insaturados cis, nós temos dupla ligação de insaturação aqui entre os carbonos, onde o hidrogênio e os hidrogênios são do mesmo lado. Já os ácidos graxos insaturados trans, eles têm a dupla ligação entre os carbonos, só que os hidrogênios são de lados opostos. A diferença é essa micro diferença, podemos dizer assim, já tem um efeito extraordinário em nosso corpo. Então, só para vocês pegar os ácidos graxos saturados, ele não tem nenhuma dupla ligação nas moléculas de carbono. Nos ácidos graxos insaturados cis, nós temos uma dupla ligação entre os carbonos, mas os hidrogênios estão do mesmo lado da cadeia. Enquanto os ácidos graxos saturados trans, eles têm a dupla ligação entre os carbonos, só que os hidrogênios estão em lados opostos das cadeias. E isso aqui faz uma grande diferença. Temos que saber que apesar do ácido graxo saturado ser de origem animal, ele tem um efeito ruim no nosso organismo. Então nós temos que ter um consumo baixo de ácidos graxos saturados. De acordo com o Ministério da Saúde e o Guia Alimentar da População Brasileira, só tem que consumir no máximo 23 gramas de gordura saturada. Lembrando que carnes, óleos e banhas de porco são ricos em gordura saturada. Então nós ultrapassamos esse limite porque o brasileiro tem um consumo elevado de carnes e produtos de origem animal. Então nós temos aqui a gordura saturada, como vocês podem ver. E nós temos também aqui esse exemplo aqui, ó, que é 5 gramas de gordura. E vemos aqui também que aqui é a gordura hidrogenada, tá? Que é uma gordura sintética feita pelo homem. Então, os óleos, só para vocês pegarem, a gordura saturada, ela é mais de origem animal. Ela pode ser encontrada em alguns outros alimentos, quando são adicionados, mas a gordura saturada é mais encontrada em origem animal. Gordura insaturada. Então, a gordura insaturada normalmente é de origem vegetal, como de soja, azeitona, semente em gerais. Entretanto, podemos encontrar a gordura insaturada em alguns outros alimentos, como nos peixes ou proveniente de óleos de peixes, que são os ácidos linoleico e ácidos graxos poliinsaturados tipo ômega 3, que é nos peixes, que são peixes provenientes de águas geladas profundas, como também o salmão e o atum. As fontes alimentares de gordura insaturada podem ainda ser divididas em 2 subgrupos: alimentos de fontes de ácidos graxos monoinsaturados e os poliinsaturados. O que isso quer dizer? Nós temos os ácidos graxos monoinsaturados, que é a oliva, o abacate, o óleo de canola, o de palma e o açaí, entre outros. E nós temos os poliinsaturados, que são os óleos vegetais de girassol, soja, milho, canola, açafrão, algodão e gergelim. Então, eles são bons para a saúde. Os ácidos graxos insaturados são bons para a saúde. Nós encontramos em sementes, em linhaça, aveia e o peixe e alguns animais marinhos. Já os ácidos graxos de tipo trans, que nós vimos lá, a cadeia, são ácidos graxos que obtidos através do processo de hidrogenização dos ácidos graxos poliinsaturados para a obtenção de margarina, cremes vegetais e gordura vegetal hidrogenizada. Então, esse ácido graxo do tipo trans, ele é ruim para o nosso organismo. Ele tem um efeito deletério para o nosso organismo. Então, a gente encontra em bolachas, sorvete, chocolate, tortas, empadas, bolos industrializados e salgadinhos. Indo para a parte do colesterol, o colesterol está presente apenas nos alimentos de origem animal, como as carnes, leites e ovos, porém sua quantidade pode variar de acordo com cada alimento e região proveniente de forma da criação desses animais. Cerca de 70% do colesterol é fabricado pelo nosso próprio organismo no fígado, enquanto os outros 30% vêm da dieta. Então, só para vocês já perceberem isso, o colesterol tem que existir. É tanto que nosso organismo produz o colesterol.
outra parte vem da nossa dieta. O colesterol em excesso é o que traz o efeito deletério para o nosso organismo. Então, mais a fundo, vamos abordar sobre o colesterol LDL, HDL e VDL e vamos falar sobre cada um deles na próxima aula. Então, nós temos aqui digestão e absorção dos lipídios. Parecer básico, tá bom? Então, os triglicerídeos compreendem a maior fonte lipídica da dieta e englobam cerca de 90% da ingestão total da gordura. Sua digestão ocorre em diversos estágios do trato digestório. Então, a digestão começa na boca, pela lipase lingual, onde é uma digestão bem mínima, bem pouca, e termina no estômago e no intestino delgado, e onde a absorção fica facilitada ao longo de todo o intestino. Então começa com a lipase lingual, que liberada na boca, onde vai ser ativada quando o pH fica ácido. Então começa na boca, mas a digestão não começa na boca, só libera a lipase lingual. Ela vai ser ativada quando vai para um pH ácido. Lembrar do pH ácido, que é no nosso estômago, e é onde vai começar aquele processo de quebra. Além disso, para a gordura ser quebrada, nós precisamos de um certo substrato, que é a bile, que é produzido que fica armazenado na nossa vesícula biliar, que é produzida pelo nosso fígado. O fígado produz a bile, é armazenada na nossa vesícula biliar, é onde vai emulsificar a gordura. O que é emulsificar? É quebrar em partículas menores para ser digerido e absorvido. Então a bile tem essa função importante para fazer essa quebra da gordura. É como se fosse um detergente mesmo, onde vai quebrar em partículas menores. Por isso, alguns pacientes que retiram a vesícula biliar acabam tendo diarreia com muita frequência quando ingerem algum alimento gorduroso, porque normalmente tem esse armazenamento nessa bile, nessa vesícula biliar, onde quando chega o alimento gorduroso, ela libera a quantidade necessária. Então, quando a gente tira a vesícula biliar, nós não vamos ter aonde armazenar. Então o fígado produz e já manda para utilizar, produz e já manda, não tem onde armazenar ele. Então fica impossibilitado de ter esse processo mais rápido, onde faz o que? Tem armazenado uma quantidade boa, chegou, já mando, quebrou e fica tranquilo, entendeu? Então eu tenho que já mandar. Então esse processo de digestão pode ser rápido demais, nosso organismo não dá conta e acaba dando diarreia para eliminar logo essas fezes, eliminar logo essa gordura, onde fica as fezes gordurentas. Então nesse processo, temos que saber o quê? Que a digestão começa na boca pela lipase lingual, só que ela só é ativada quando chega no pH ácido, que é do nosso estômago, através do HCl. Vamos estudar mais a profundo sobre as gorduras, principalmente sobre o tipo de colesterol, mas esse básico aqui já dá para a gente ter uma noção básica sobre o que são gorduras e o que são lipídios. Decorem: lipídios, 1 grama fornece 9 quilocalorias, é importante para isolamento térmico, para armazenamento, para caso de passe fome, para transporte e absorção das vitaminas A, D, E e K, que são as vitaminas lipossolúveis, além de fazer parte da baía de mielina, e também temos efeitos essenciais nos hormônios sexuais e a absorção da vitamina D. Certo? Obrigado. Aguardem a terceira aula.